Bom dia, igreja. Espero que todos vocês estejam bem hoje. Trouxeram os celulares? Todos? Trouxeram? Estão com o celular aí? Todo mundo tem um, né? Tem? Legal. Gente, isso aqui é uma das melhores coisas que inventaram para a gente se comunicar, né? Se eu quiser falar com o Laércio, através do meu celular, né? Se já tiver guardado aqui o número do Laércio, eu venho aqui, aperto um botãozinho e falo com o Laércio. Né? O culto tem um monte de gente que está assistindo hoje pelo celular. Nós estamos transmitindo esse culto através de um aparelho como esse aqui, do celular. Olha que maravilha que é isso aqui, né? Fantástico, sensacional. Mas é um aparelho. Se o aplicativo que eu tenho aqui para conversar, por exemplo, o WhatsApp, se ele não tiver no aparelho do Laércio, eu não falo com ele através do WhatsApp. Sabiam? Não converso com ele. Eu tenho o equipamento necessário, mas eu não consigo falar com ele, porque falta alguma coisa. Ou seja, não adianta eu ter o melhor aparelho, o mais caro, né? Se eu não tiver o mesmo aplicativo que o Renato tem no dele lá. Não vai adiantar nada. Eu não vou conseguir me comunicar com o outro lado. Não vai existir. Isso é o que faz a comunicação hoje em dia acontecer, né? Na maioria das vezes. Não tem como. Por isso que cada um tem um. Por isso que todo mundo carrega o seu. Hoje eu estou aqui usando o aplicativo Bíblia, né? Para ler a Bíblia enquanto um outro irmão fala, olha, o livro tal, capítulo tal, versículo tal, eu vou lá, digito, procuro ele, acesso e a comunicação acontece. Mas isso não foi sempre assim, viu? Antigamente, as coisas não aconteciam assim. E eu vou levar vocês um pouquinho para trás. Nós vamos bem longe ao passado, né? Nós vamos até a época do Velho Testamento, para ver como era a comunicação. A comunicação lá, ela era pessoal, cara a cara, face to face, né? Ou ainda através de mensageiros. Você precisava falar com alguém que estava muito longe, um mensageiro que estava numa caravana, coisa parecida, levava a tua mensagem, a tua carta, até aquele lugar se ele fosse passar por lá. Só que não existia. Era assim que acontecia. Deus falava diretamente com o homem. Quer ver? Êxodo 3:14, versículo 14. Lá está assim, ó. Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse. Um pouco mais para frente, em Êxodo 33:14, está assim lá: Deus disse:
Eu irei com você e lhe darei a vitória. Deus não mandou WhatsApp para ninguém, não. Ele disse, tá? Eu sou. Vai lá e fala, eu sou, me enviou. Eu estou contigo e eu vou te dar a vitória. É Deus falando com o homem diretamente. Mais para trás ainda, no tempo, Gênesis 1:3. Então Deus disse que haja luz. Adivinha o que aconteceu? Houve luz. Uma comunicação direta, ponto a ponto, diretamente entre Deus e o homem, entre Deus e tudo o que existia. Deus falava diretamente. Só que, por incrível que pareça, o homem não conseguia administrar essa comunicação direta com Deus. Faltava alguma coisa ali, ele se sentia acanhado. E a coisa começou a mudar, até que Deus parou de falar diretamente com o homem. O homem se autobloqueou, tá? Só que Deus prometeu que daria um novo modo, através do qual ele restabeleceria a comunicação com o homem. E assim foi. Passado algum tempo, se vocês quiserem entender melhor como que o homem se autobloqueou, como essa coisa acontecia, como aconteceu tudo isso, escola da Bíblia. Não deixem de ver, não deixem de participar, não deixem de assistir. Mas passado algum tempo, depois de um longo silêncio da parte de Deus, a promessa se cumpre. E Jesus vem à Terra. Aí se restabelece a comunicação entre Deus e o homem. Mas agora, Deus está utilizando Jesus, né? Seu filho, para falar ao homem, para lembrar tudo aquilo que ele já tinha dito ao homem. E para fazer cumprir, principalmente para fazer cumprir aquilo que ele havia prometido ao homem. E Jesus fez isso de uma forma magnífica, melhor do que qualquer coisa. Ele estava ali, em carne e osso, para falar a respeito da vontade de Deus para o homem, para fazer cumprir a vontade de Deus. Novamente, o homem tinha uma comunicação direta com Deus. Mas agora, através de Jesus, havia algo que era capaz. Olha só, alguma coisa foi capaz de restabelecer a comunicação entre Deus e o homem. Hoje, com os nossos aparelhinhos, né, a gente depende das redes. Agora vai ter até 5G, viu, gente? Já está instalado lá em Brasília, agora, no final desse mês, vai para Porto Alegre, logo, logo está aqui. Então, é uma forma mais rápida de fazer a comunicação. E Deus fez isso através de Jesus Cristo com o homem. Ele restabeleceu a comunicação, ele voltou a colocar a vontade dele no coração do homem. João 14,6. Olha como foi isso. Jesus respondeu assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Você quer conversar com Deus? Só existe um modo, uma forma.
João 10:30. Ele foi mais longe ainda. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então, quando a gente ouve Jesus, nós estamos ouvindo quem? A vontade de Deus para nós. Olha que coisa fantástica. Mas Jesus, ele não podia ficar aqui o tempo todo, né? Ele não ia poder continuar fazendo essa ligação direta por muito mais tempo. Ele precisava estabelecer uma nova forma para que isso acontecesse, né? Uma nova forma de comunicação. E ele ainda precisava providenciar que isso fosse definitivo. Uma maneira definitiva. Não ia ser mais necessário que ela fosse modificada, alterada, atualizada. Nada disso seria necessário. Jesus ia providenciar uma maneira definitiva de comunicação de Deus, entre Deus e o homem. Essa forma também deveria durar até o dia em que ele voltasse. Sem atualização, sem alteração, nada, não ia precisar mais nada. Era aquilo ali que ele daria que seria necessário. Ninguém teria que adquirir um novo método ou inventar uma nova forma. Não tinha um novo app aí a ser instalado. Em João 16:7, Jesus diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Em 1 João 2:27, ele diz assim: mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, nós, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. É isso que você está pensando. Só aquele que tem o Espírito Santo é capaz de se comunicar com Deus de forma bilateral. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Só quem tem o Espírito Santo. A comunicação acontece entre Deus e a pessoa. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha o Espírito. Quem acerta a comunicação, sabe? Quem faz a comunicação entre nós e Deus é o Espírito Santo. É Ele. Sem Ele, não existe comunicação bilateral entre o homem e Deus. Sem o Espírito Santo, a comunicação é unilateral. Ou ainda pode ser bilateral, mas uma coisa eu posso te garantir: do outro lado não vai ser Deus.
que vai estar ouvindo. Com certeza. Imagine que sua fé, a nossa fé, é o que nos liga com Deus. Sem o Espírito Santo para fazer a sintonia correta da nossa fé com Deus, a nossa fé não chega até Ele, as nossas orações não chegam até Ele, os nossos pedidos não chegam até lá. É aquela velha história, né? A nossa oração, ela bate no telhado e volta. Ela reflete, volta para cá e fica perdida. Ou então, sabe, o nosso entendimento da vontade de Deus fica truncado, tem chiado. Por quê? Porque o Espírito Santo não está fazendo a sintonia entre a vontade de Deus e nós. Quando existe alguma coisa fora ali, a coisa não funciona. Então, às vezes, eu ouço, eu escuto, mas eu escuto atrapalhado. Pode até parecer bobagem, né? Mas a comunicação com Deus, ela precisa ser bilateral. E precisa ter a sintonia através do Espírito Santo. Senão ela não ocorre. Ela não ocorre. Não sou eu, Deus e a torcida do Corinthians, que me desculpem os são paulinos e palmeirenses, mas não é assim que funciona. Quando a igreja toda ora por um objetivo comum, ainda assim é uma comunicação bilateral. Sabe? É o Espírito que habita em cada igreja, porque nós somos a igreja, em cada membro, esse Espírito leva, de acordo com a fé de cada um, essa vontade até Deus, esse desejo. E a resposta vem da mesma forma. E é o Espírito quem vai fazer, quem vai dar o correto entendimento. É o Espírito quem faz com que os nossos desejos, mesmo que sejam meio truncados, ele sintoniza e faz com que isso chegue até Deus. Deus dá a resposta, ele acerta a resposta e faz com que a gente entenda isso. Esse é o Espírito Santo. Tiago 5,16 diz assim, olha. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Quem é a pessoa obediente a Deus? É aquela que tem o Espírito. Não tem como ser obediente a Deus e não ter o Espírito. Por isso que a resposta que é dada a um não é a mesma que é dada ao outro. Varia de acordo com a fé de cada um. E esse é mais um motivo para não utilizarmos a resposta que foi dada a uma outra como sendo verdade para nós mesmos. Tá? Precisamos ouvir o Espírito que habita em nós, em primeiro lugar, sempre.
É um belo do exercício. Deus se comunica com cada um de nós através do Espírito Santo. Quando Deus quer falar comigo, Ele fala através do Espírito que habita em mim, e não do Espírito que habita no Cláudio. 1 João 2,27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. 1 Coríntios 2,15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos, através do batismo, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E o reconhecemos como Filho unigênito de Deus. Foi aí que nós recebemos o Espírito Santo. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Não existe outro lugar. É só quando, através do batismo, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. É aí que o Espírito vem habitar em nós. É aí que começa a complicação, a tentação. Não é antes disso. Antes disso não tem. É o Espírito Santo que habita em nós. Esse mesmo Espírito é que leva para Deus todas as nossas necessidades. É Ele, nenhum outro, nada mais. É esse mesmo Espírito que nos esclarece a vontade de Deus para as nossas vidas. É Ele. O Espírito Santo que está em mim e em cada um de vocês. Está em nós. Esse Espírito é quem faz a nossa fé crescer e ser fortalecida. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Precisamos aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. Sem isso, ele não pode fazer nada. Sem nossa permissão, ele não age. Se você não ligar o teu celular para falar comigo, você não vai falar comigo. Se quando tocar e eu ver aqui Cláudio Rancoleta, eu não atender, o Cláudio não vai falar comigo. Não adianta. Então, se eu não permitir que o Espírito que habita em mim dirija a minha vida, quem vai dirigir? Quem vai dirigir? Sem a nossa permissão, ele não age, ele não faz nada. Então, se você não permitir, ele não faz nada na tua vida. Você vai ficar à deriva aí. E a pergunta é: você tem permitido que o Espírito Santo haja em sua vida? Você tem permitido isso? Tem procurado ouvir a vontade de Deus e entendê-la? Ou tem sido mais fácil pedir para alguém: o que Deus está falando? Manda para mim aí o que Deus está falando. Como assim manda para mim o que Deus está falando? De onde saiu isso?
Ou você tem tentado conduzi-lo? Sabia que você pode conduzir a vontade do Espírito? É errado, mas você pode. Tem se enganado e se convencido de que o que você deseja ouvir é o que o Espírito tem dito para você? Às vezes tem gente que faz isso, a gente faz isso às vezes. Ah, eu queria tanto que tal coisa acontecesse. Ah, eu vou pedir. Mas eu vou pedir já esperando a resposta que eu quero ouvir. Porque eu não aceito uma resposta diferente dessa. Eu estou tão convencido de que é isso que eu preciso, de que isso é o certo. Então, para que precisa do Espírito? A troco do que vai usar? A troco do que vai pedir? O que nós estamos fazendo com o Espírito que habita em nós? Como nós estamos permitindo? Como nós estamos fazendo isso? Eu tenho ouvido o Espírito Santo e tenho perguntado o que os outros têm ouvido, ou eu tenho usado isso só para dirigir a minha vida? Como eu tenho feito isso? Como eu estou fazendo isso? Você já se perguntou isso? Eu me pergunto. Às vezes eu me pergunto. Porque às vezes eu tenho vontade de fazer coisas, sabe? E eu peço a Deus para que Ele. O que eu faço? Para que lado eu vou? Que rumo eu tomo? Mas lá no fundo, a minha vontade é que ele diga assim: olha, vai ali, ó, vai naquele caminho. Que às vezes eu escuto ele dizer não, vai para a direita, e eu falo assim: será que é isso mesmo? E eu insisto em pedir novamente. Eu insisto em tentar fazer novamente, em exigir, e para lá para o Espírito. Não, mas tem certeza que é isso? Mas será que é isso mesmo? Não dá para ser de outra forma? E como eu sou português, às vezes eu até faço, vou para o lado que eu quero e só dá besteira. Só dá besteira. Não pode. Nós precisamos aprender. Uma forma simples, fácil e prática de fazer é estudar a palavra. Você tem um aplicativo, você tem a Bíblia impressa, estuda isso. Você tem dificuldade? Tem tanto grupo que acontece. Participa de um. Que dia que você faz, Cláudio? Terça-feira? Que horas? Às 8. Renato, quartas. Quarta-feira ou terça? Terça também, olha. Já dá para escolher, hein? Já dá para escolher. Participa. Terça-feira, presencial, Escola da Bíblia. Questiona. Questiona o significado e o sentido do que você está lendo. Por que eu estou entendendo dessa forma? Porque o Espírito está te dando esse entendimento de acordo com a tua fé. Mas, na dúvida, questiona, não tem problema nenhum. É isso que precisa ser feito. E não, o Edson sempre falou que é assim, então é assim. O João deu certo para ele, vai dar para mim. Cabeça, não vai dar certo. Não pode dar certo. Você não está ouvindo o que precisa ouvir. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo que habita em nós. Precisamos refletir a respeito disso. Quanto nós estamos ouvindo o Espírito Santo que habita em nós? Põe uma escala. Não é a escala da fé. Não existe femômetro. Mas eu posso criar uma escalinha dizendo assim, João, um joanômetro. Quanto eu estou ouvindo? Quanto eu estou obedecendo? Quanto eu estou. Esse exercício faz bem para o cristão. Ele é saudável para nós que somos cristãos. Quanto realmente a gente está fazendo isso?
Quanto nós estamos obedecendo? Quanto nós estamos ouvindo? Ou quanto nós estamos deixando nos levar por tudo que está acontecendo e pela modernidade que está aí em nossa volta? Hein? Quanto? Que daqui a pouquinho eles até mudam o evangelho. E você nem percebeu. Você entrou de gaiato no navio porque você nem percebeu o que está acontecendo. Por quê? Porque você não questionou, você não leu, você não participou, você não ouviu. E a gente fica perdido. A vontade de Deus para as nossas vidas não é ir na onda dos outros, é obedecer ao Espírito Santo. Ler a palavra, entender e obedecer o que ele tem para nós. Amém? Que possamos ter uma semana abençoada, que possamos exercitar cada vez mais o ouvir o Espírito, a conversa, que é tão. Foi para isso que nós fomos feitos. Nós fomos criados para isso, para estar com Deus, para conversar com Deus. E Ele quer tanto ouvir a gente, Ele quer tanto estar conosco através do Espírito. Que possamos essa semana exercitar cada vez mais isso. Amém? Tenham todos uma boa semana e que o Espírito que habita em cada um de nós, encha os nossos corações, alivie as nossas mentes e nos coloque numa sintonia perfeita com Deus. Amém? Tenham todos uma boa semana.